Bem-vindo aqui ao nosso programa A Voz da Paraíba, aqui na 100.5 FM. Boa tarde, Marcelo José, a todo mundo aí que tá assistindo, que tá ouvindo pela 100.5. Prazer ser recebido aqui por vocês, viu, meu amigo? Obrigado aí pelo espaço. Marcelo, tem um carinho muito grande por você. Acho que não sei se é a primeira vez que a gente se vê pessoalmente. Talvez não. Eu acho que a gente já se viu aí no tempo de correio? Isso. Na transição lá? Isso. Mas eu lembro. Marcelo José, eu lembro que há uns 7 anos atrás, quando você tratou de um assunto bem delicado, você tratou muito com respeito e com muita ética. E é algo que está faltando muito hoje em dia. Eu não vou falar na imprensa em geral, porque as pessoas vão achar que estou atacando a imprensa, os colegas e tal. Mas é uma coisa difícil de ver. Porque nessa ânsia que as pessoas têm de querer só polemizar, de querer ser o primeiro a dar alguma notícia de algo, e que não vão realmente tentar provar nada, ou tentar buscar os detalhes ou o fato, ou ouvir todos os lados envolvidos, você acaba cometendo um crime. É um crime. Então, quando você vai denegrir a imagem de alguém sem ouvir a pessoa, sem ter nenhuma prova do que você posta, isso é um crime. E você tratou um assunto delicado com muito respeito. Você me ligou, eu lembro até hoje, antes do caso, depois de toda a polêmica. A gente vai dizer aqui o que é que é. Tem pessoas que não lembram, tem pessoas que não sabem. Mas eu queria falar muito sobre esse assunto aqui. E parabéns pelo seu trabalho, viu? Pois é, eu vibrei muito quando você saiu daqui da Paraíba e foi lá para Rede Record Televisão, fez sucesso no Brasil inteiro, era muito bem acolhido nos estados em que você chegava, com esse seu jeito diferente de fazer comunicação, porque cada um tem a sua natureza, tem a sua forma. Seu pai trabalha em rádio, acho que há quase 40 anos, 30 e tantos anos, então não tem como mudar. A gente já tem um estilo. Não tem como estar mudando. Então você e outros chegam com um estilo diferente, um estilo novo. E esse estilo seu agradou a Rede Record Televisão, agradou o público, porque Rede Nacional não coloca alguém sem uma aprovação do público. Sim. Você tem que botar o cara na tela, foi bem aceito, foi bem aprovado, então você continua. Audiência, pesquisas também. Exatamente. E você está morando nos Estados Unidos? Estou morando nos Estados Unidos há 7 anos. Foi um presente. Tem males que vêm para o bem, certo? Eu nunca imaginava morar em outro país, aprender uma nova língua, sabe? E é muito enriquecedor culturalmente quando você conhece outros costumes, você aprende outros idiomas, você convive com pessoas de várias nacionalidades. Então foram 7 anos. Eu vim para cá, mas eu vou voltar depois. Eu vou ficar ainda vários meses para cá ainda. É quase morando aqui de novo. Porque eu pretendo ficar aqui no mínimo, até a virada do ano, sabe? Então eu tenho outros projetos para fazer aqui também, quando eu estiver aqui, porque se não trabalha, o boleto não se paga sozinho, né? Exatamente. Tem que trabalhar. Boleto não espera. Boleto não espera. E lá você trabalhava com o quê? Porque quando você foi logo para lá, o que é que você... Eu comecei a estudar inglês. Lá eu tenho um afilhado chamado Ryan Bruce. Ele tem o meu nome em minha homenagem. Ele é filho de Igor Gomes, que cantou numa banda Capim Cubano, muito conhecida aqui. Sim. Ele é meu amigo de muitos anos, então me homenagearam, me dando de presente, né? Me colocaram como padrinho do primeiro filho deles, do Igor e da Paulinha. Eles moram lá nos Estados Unidos. Hoje as crianças estão aqui, que o Ryan tem um irmão. Eles são autistas, então eu fui lá para o nascimento dele em 2017 e um ano após eu decidi ir morar. Calhou tudo porque eu saí depois da Record, eu passei um tempo sem estar na mídia, sem estar na televisão. E calhou eu vou passar um tempo nos Estados Unidos. A princípio eu ia passar um tempo para estudar inglês e tal, e acabei ficando. Fui pro estado de Utah, que é perto de Nevada, Arizona, um estado que neva bastante, faz muito frio. Então eu tive experiências lá vendo a neve pela primeira vez, esquiando. É um estado mormon, é tipo o Vaticano para os católicos. Para os mormons, né, a Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias. Dos Santos dos Últimos Dias. Dos Santos dos Últimos Dias, é tipo o Vaticano dos católicos. Então lá é a sede mundial dos mormons. Então é um pessoal muito acolhedor. Então foi uma experiência, e está sendo ainda uma experiência muito boa e enriquecedora para mim. E lá eu trabalho com minhas redes sociais, eu comecei a fazer recentemente o Bruce Global News, colocando notícias no Instagram, no YouTube, e eu vou fazer mais esse projeto. É que eu cheguei agora, eu tô revendo minha família, tô comendo as comidas, né, que eu fiquei tanto tempo sem comer. E a culinária paraibana é a melhor culinária do mundo. Isso eu atesto para você. A nossa comida, o nosso rubacão, o nosso peixe frito na praia, o nosso cuscuz com ovo cozido, queijo de coalho. Não tem feijoada. Melhor. Não tem pareia. Mas
tem uma lacuna aí entre quando eu saí da Paraíba e fui pra Record e quando eu saí da Record e fui pros Estados Unidos. Ainda tem essa lacuna, porque é a primeira vez que eu tô falando sobre esse assunto. Eu nunca nem falei nem nas minhas redes sociais. Porque eu lembro na época, aquele assunto, ele me pegou muito. Ele me atingiu muito. Eu deveria, na época, ter feito a minha defesa. Eu fiz de uma maneira mais superficial, que eu falei... Eu sou muito assim, tranquilão. Eu não, é difícil algo me pegar e me atingir. Eu deixo como se nada tivesse acontecido. Mas olhando pra trás, eu deveria ter explicado melhor. Porque ficou muitas dúvidas das pessoas. Será que isso foi verdade? Será isso que não foi? Então até hoje tem pessoas que vêm no meu Instagram fazer piadas. Ah, e a água? Aí não sei o quê. Sem saber realmente o que aconteceu. Pessoas acreditam, pessoas não acreditam. E eu não tô aqui pra convencer ninguém. Se a pessoa acredita em mim, não tem problema. Se acredita, também não tem problema. Não vai mudar nada na minha vida. O meu acordar, o meu dormir, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer as minhas coisas. Mas é bom explicar. Porque eu passei lá 3 anos. O meu 3º ano, eu tava querendo novamente uma transição de voltar a morar no Nordeste. Porque quando eu fui pra lá, eu fui contratado, eu morava em João Pessoa. Eu continuei morando em João Pessoa nos primeiros meses. Depois eu fui pra São Paulo. E foi passando o tempo, e São Paulo é uma cidade caótica. É muito bom de se morar lá, assim, bom pelo fato que tem de tudo, tem todas as oportunidades possíveis, mas é uma cidade caótica, o trânsito e tal, cidade grande. E eu comecei depois a sentir aquela vontade de, peraí, eu queria de novo ser igual ao início ali. Morar em João Pessoa, estar um pouco perto da família, que eu viajava, gravava as matérias e voltava para João Pessoa no início. Era maravilhoso. Eu viajava, gravava, trabalhava e voltava para ficar com a minha família. Aí na época eu estava noivo também, com uma pessoa que morava em Fortaleza. Então eu ficava muito nessa ponte. São Paulo, Fortaleza, São Paulo, o Brasil inteiro, São Paulo, Fortaleza, São Paulo, João Pessoa. E ficou um pouco cansativo para mim. Ficar vindo de João Pessoa, ficar vindo em Fortaleza. Então, eu passei um ano inteiro tentando, né, um jeito de que eu continuasse no quadro e que eu voltasse a morar no Nordeste. Então, pra mim, aí quando chegou em outubro de 2017, eu cheguei a pedir demissão. Olha só, pedi. E eu falei, olha, vai ser meu último mês, vamos aí fazer as matérias, tinha uma viagem pra fazer. E eu cheguei a pedir. Antes de oficializar mesmo, de chegar o dia que eu teria que sair, inclusive, a própria emissora começou a já procurar um substituto pra mim. Começou a já procurar nas praças um substituto. Essa história ninguém sabe. Ninguém. Nunca contei pra o meu melhor amigo. Então, o que é que aconteceu? Chegou um tempo que eu me arrependi. Eu falei, rapaz, eu conversei bastante com meu pai. Meu pai, cara... Dá um tempo, esfria a cabeça, continua aí mais um tempo. Ele me aconselhava a não sair. E eu tava ali, cabeça dura, não, eu quero sair, eu quero voltar a morar no Nordeste, eu ia ter um projeto lá no Ceará, na TV local lá. Eu falei, pra mim tá ótimo, eu tô aqui com minha noiva em Fortaleza, a gente vai casar, eu fico aqui na TV local, minha vida vai continuar. Daí, eu me arrependi, eu acordei no dia e falei, rapaz, eu acho que eu não vou continuar. Aí eu liguei pro meu diretor... Aí eu falei, ó, tô indo aí pra gente conversar. Eu sentei com ele e falei assim, eu desisti do quadro, eu quero continuar. Então a gente conversou, ele ficou feliz, falou, pronto, vamos continuar. Já tava há 3 anos, era o quadro de maior fidelidade do programa, a audiência era estourada. Eu junto com o Paulo Henrique Amorim, as pessoas tinham muito esse carinho, porque nós dois, a gente conversava na matéria. As pessoas tinham uma sensação que era eu fazendo a matéria e ele conversando comigo, porque ele narrava as matérias. Então, tinha muito esse bate-bola entre eu e ele. Ele, Samuquinha é meu intrépido repórter. Então, a gente tinha um contato humanizado muito grande, que era como se eu fosse o neto dele. Ele quando autografou o livro dele pra mim, O Quarto Poder, ele colocou ao meu repórter. Ele não chamava ninguém de meu repórter. Ele, quando me via nos bastidores, ele sorria pra mim. Eu gravei vários vídeos com ele pra Instagram. Ele não fazia isso com as pessoas. Eu cativei ele de uma maneira, com esse meu jeito, que ele adorava encontrar comigo nos bastidores, quando eu ia assistir o programa ao vivo lá no estúdio, sempre sorrindo. Depois eu vou colocar no meu Instagram fotos de bastidores, enfim. Isso foi em outubro. Aí eu desisti de desistir e continuei. Mas aquilo ficou na minha cabeça, até que quando foi em dezembro, aí eu pedi pra sair, dezembro. E não comuniquei a ninguém, não coloquei em redes sociais nem nada. Eu não sei de onde que surgiu um boato de que a Record me demitiu, porque... Olha, houve alterações de notas e etc e tal. Na hora eu fui pego de surpresa. Tanto que eu fiz um vídeo, tipo assim, eu não tava acreditando naquilo.
saiu num site daqui, ninguém me perguntou, ninguém me procurou. Inclusive depois, quando eu vim fazer o Festa Verão em janeiro, eu encontrei esse jornalista comendo lá no Sonho Doce, no almoço. Ele ficou nervoso. Eu disse, cara, tu nem me procurou, tu não me ligou. Não, eu liguei, tá aqui. Tentou achar, não achou. Falei, você não me ligou, não me mandou mensagem. Antes de publicar, você não quis saber, é verdade ou não é? Me dá a tua versão. Eu soube disso aqui, mas vou publicar, mas me dá a tua versão. E só solta assim. Sabe, eu achei isso de uma canalice muito grande, cara. Porque você publicar algo que vai prejudicar alguém, se você postar nenhuma prova daquilo, aí o que é que as pessoas fazem nas redes sociais? Algo que derruba você. As pessoas vão lá e vão compartilhar. O ser humano é assim, é comportamental. Se tu alimentar um mendigo aqui na rua, ninguém vai postar. Agora, se tu passa e dá um chute nele, amanhã tá em todos os lugares. Marcelo José sai do programa de rádio e dá um chute no cara que tava na calçada pedindo ajuda. Todo mundo vai postar. Mas ninguém vai postar se tu pagar um almoço pra ele. Não vai. As pessoas são assim, porque não vai dar like você ajudando um cara a se alimentar. Vai dar like você chutando o cara. Vão tentar acabar com a sua vida. E na época eu fui passivo, porque eu deveria ter ido mais pra fazer a minha defesa. Tipo, defesa de quê? Que eu não sou político. Até estranho a gente falar isso, mas tipo, eu deveria ter explicado mais. Eu deixei as pessoas pensarem que foi. Eu falei, tô nem aí. Aí foi daí que eu falei, sabe uma coisa? Eu desisto disso aqui, não quero mais comunicação, não quero mais televisão, vou embora, vou para os Estados Unidos e não quero ficar no meio desse povo. Mas daí veio você me ligou, o que é que aconteceu? Aí eu peguei e te mandei a minha rescisão que tinha lá, que eu pedi para sair e tal. Eu liguei pro jurídico da Record na época, eu falei assim, cara, estão dizendo que eu roubei. Eu sou deputado, eu sou vereador. Aí eu falei assim, aí me faz uma nota aí, entrei com o departamento de assessoria de imprensa, eu liguei pro jurídico, e faz uma nota. O cara falou, tu tem aquele papel que tu assinou pedindo pra sair? Eu falei, tenho. Pronto, é sua prova. Poxa, ele processa todo mundo. Aí, vamos lá. Eu peguei um advogado aqui, ele é conhecido, mas ele não é conhecido pelo trabalho dele na advocacia. Ele é conhecido, ele já trabalhou em outra área aqui. Eu não vou dizer o nome pra poupar. Eu sentei com ele e falei, olha, vou te passar a minha procuração. Isso era janeiro. Eu tô voltando pra morar em São Paulo e tu vai resolver as coisas aqui pra mim. Pega todos esses sites e faz duas coisas. Entra com o processo de danos morais, entra com esse processo, porque, denigriu minha imagem. Isso é causa ganha. Se eu disser, Marcelo José, fosse com você podia processar, você ganhava. Eu posto sem postar nenhuma prova daquilo. Então eu falei, entra com... Eu tô falando assim porque eu tô um pouco me ouvindo também. Eu falei assim, entra com o processo de danos morais e também para pedir a retirada dessas matérias do Google. Porque eu não quero as pessoas colocando lá o nome e saindo uma coisa que não existiu, não foi. Eu digo, não faz sentido. Ali acabou, na época, com a minha vida, com a minha carreira. E foi passando o tempo, aí foi que minha ficha foi caindo do tamanho da coisa que aconteceu. E eu nunca falei sobre esse assunto em lugar nenhum, nem nas minhas redes sociais, não dei entrevista, nem meu pai sabe. É porque tem pessoas que vão achar que a gente tá querendo aqui se vitimizar e eu não preciso disso. Mas eu entrei numa depressão, cara, que isso podia ter custado a minha vida. Por conta de algo, se eu falar que eu me emociono. Porque só eu sei o quanto isso me afetou. Só eu sei. Você carregou esse peso nas costas há muito tempo. Meu pai podia ter perdido um filho porque alguém foi lá, por motivos que eu não sei, e ter publicado aquilo. Foi difícil. Para as pessoas é engraçado fazer chacota, fazer comentários. Todos eu bloqueio nas minhas redes sociais. Eu não quero nem discutir, perder meu tempo e minha energia. Vai ficar, cadê a água? Cadê aquilo? Faz umas contas. Disseram que eu fiz uma viagem e que passei uma nota de R$400, não foi? Foi. Pega 3 pessoas, eu, cinegrafista e motorista, hotel 4 estrelas, beira-mar, Fortaleza, por 10 dias, consumindo água do frigobar. Dá mais, deu mais. Eu devo ter pago nessa viagem de R$700, R$800 de água. Porque a gente saía, pegava do frigobar, geladinha, já saía com as águas geladas pra passar o dia gravando, sol quente, e não ia, vou ali comprar, não. A Record pagava, então a gente já usava de lá mesmo, consumia de lá. No final pagava, fazia a nota e tá tudo ok. 400 foi pouco, foi o dobro. Então pra quem falou que foi 400, não foi não, foi 800. Você entendeu? Cara, foi de uma canalice grande. E desse advogado também, que passou 8 meses, de janeiro a agosto, me enrolando. De não, eu vou entrar. Eu tenho os prints.
Eu ligando, ele não atendendo. Eu mandando mensagem, ele não respondendo. E só enrolando. Inclusive, depois eu encontrei um diretor da Record, muito amigo meu, que não tá mais lá. Cara, peixe grande. Ele disse, tu tinha que ter pego um advogado de São Paulo e entrado com o processo aqui. Porque você ia fazer todas essas pessoas ter que vir pra cá, na vara de São Paulo, porque antes era presencial. Se você processasse alguém em Curitiba, Salvador, a pessoa tinha que ir lá. E era caso a ganho, porque nem todo mundo ia vir. E pronto, acabou, você ia ganhar aí dinheiro de danos morais de 10, 20 sites, perfis de Instagram. Eu tinha um print de tudo. Print de comentário, print de postagens, publicações de YouTube, publicações de Instagram, site, eu tinha tudo. Eu montei sozinho um dossiê gigante. Eu falei, eu vou pra cima desse povo tudinho, não vou deixar pra lá. Mas esse advogado não me atendia, não respondia. Aí foi que eu falei, sabe de uma coisa? Eu desisto. Inclusive, no meio disso tudo, eu cobrando a ele, esse advogado, do nada aparece no Instagram uma foto ele e a pessoa que eu queria processar que começou tudo isso, tomando café. Eu falei, tá aí a resposta. Porque ele não me atende e não quer processar. Ele é amigo do cara. Eu falei, tá difícil. Se eu pegar um advogado de João Pessoa pra processar alguém, o cara vai conhecer. Não, porque é amigo de não sei quem, amigo de não sei quem. E vai ficar por isso mesmo. Eu tenho que pegar um advogado de outro lugar, não posso pegar um advogado de João Pessoa, porque vai conhecer alguém que vai dar conflito de interesse. Não pode acontecer isso. Não pode acontecer isso. Você é advogado, você tem que fazer o seu trabalho. Ou então chegava pra mim e dizia assim, olha, vou ser sincero, não vou pegar a tua procuração, não vou fazer a tua defesa, porque essa pessoa que você quer processar aqui, eu conheço. Seria perfeito. Eu dizer, obrigado por me contar. Eu pegaria outra pessoa. Aí foi daí que eu falei, cara, eu desisto disso aqui. Desisto disso aqui, desisto de mídia, desisto desse processo, deixa pra lá, deixa falar o que for. Não tem mais o que fazer. Agora, o prejuízo de tudo isso, quem carregou foi eu. Eu carreguei o prejuízo de tudo isso. Quem arcou com tudo isso foi eu. E quem vai reparar a imagem? Quem vai reparar o meu nome? Quem iria reparar se eu tivesse, naquele nono andar onde eu morava, decidido acabar com tudo? Quem ia reparar? Quem ia consolar o meu pai, a minha mãe, a minha irmã, os meus avós? Quem? Por causa de quê? Aí fica a pergunta. A responsabilidade que a gente tem que ter antes de publicar qualquer coisa, principalmente na internet. Você pode estar tirando a vida de alguém. Você pode estar acabando com a vida de alguém. Isso foi de uma canalice muito grande. Eu não vou falar os nomes aqui porque, pra mim, eu perdoo todo mundo, já foi, já passou. E tem males que vêm pro bem. Eu, graças a Deus, eu já falo outros idiomas. Eu moro em outro país. Eu tive uma vivência que talvez eu não teria em nenhum momento da minha vida. O tanto que eu cresci, que eu amadureci. Mas ficou essa lacuna. E eu tô me sentindo aliviado em, pela primeira vez, tá falando sobre esse assunto. Eu lembro que eu falei com você no Zap. E você me passou os documentos. E, enfim, é uma questão muito séria, muito grave. Mas o importante é que você teve Deus na sua vida, superou, está bem. Eu vi um vídeo de você chegando em casa abraçando seu avô. Seu avô. Você nasceu em Santa Rita? Nasci em Santa Rita, em 92. Santa Rita. Sou santarritense de nascimento. Meu pai também nasceu lá. Ali perto daquela casa do seu avô? Não, ele mora no Alto das Populares. Eu nasci na maternidade Flávio Ribeiro Coutinho. Eu não sei se ainda tem essa maternidade, mas já tem. Tem, né? Tem. E lá nos Estados Unidos você ficou só num estado trabalhando ou você saía para passar semanas em outros estados, em outras cidades? Eu já morei em 4 estados. Eu comecei em Utah, fiquei 1 ano e 3 meses lá. Aí era muito frio. Eu falei, eu vou me aventurar, vou para a região da capital. Aí eu fui de carro, 3 dias dirigindo, 2.100 milhas, 2.100 milhas, dá quase 4.000 quilômetros, 3 dias, neve, estrada. Passei por vários estados, é maravilhosa essa experiência de dirigir nos Estados Unidos. Aí cheguei em Maryland, que faz divisa com Washington DC, que é a capital. Que é colado lá, a região da capital, a gente chama de DMV, que é DC, Maryland e Virgínia. Então são 2 estados e um distrito. Dá mais de 20 milhões de pessoas ali. Atravessou uma ponte, tá na capital. Atravessou outra ponte, já tá no outro estado. E é um lugar grande, grande, grande. Aí depois eu mudei pra Virgínia, que é do lado. Aí fiquei uns 4 anos na Virgínia. Foi o estado que eu mais gostei de morar, a região que eu mais gosto. E recentemente fui pra Flórida. Eu assisti um filme ontem, eu amei o filme. É uma história real.